Maravilha, pessoal. Então vamos começar o nosso call aqui. Eu peço que qualquer problema que vocês tiverem aí com relação a áudio, por favor, me escrevam lá aí no chat da própria ferramenta, tá? Que fica mais fácil da gente ler aqui. A partir de agora, como eu disse, eu não estou mais acompanhando o Ventrilo, tá ok? Bom, gente, o nosso IBOV, a gente já tinha feito uma análise dele lá no nosso call de fechamento do pregão de segunda-feira, tá? Mas não custa nada a gente voltar a falar no assunto. O nosso Ibovespa, ele deixou aqui um belo candle de fechamento na sexta-feira, um candle de reversão, e seria sim um belo candle se o volume não tivesse sido muito abaixo da média, tá? Então, em função do volume ter sido bem abaixo da média, a gente fica um pouco desconfiado com relação a este candle aqui, tá? Como vocês podem observar em outros candles de reversão, normalmente o volume é bem acima da média, ou pelo menos na média, tá? O que nós tivemos hoje foi um candle bem abaixo da média, o menor volume do ano, vocês podem acompanhar aqui, tá? A gente só teve volume parecido com esse próximo entre o Natal e Ano Novo ali, tá? Então foi um dos menores volumes do ano, o que foi bastante complicado aí para confirmar este candle aqui, tá certo? Então, gente, o que importa hoje para nós, basicamente, é o que o Dow Jones aprontou no dia de ontem. Tá? Para variar, ele aprontou. Então, vamos ver qual foi o comportamento do Dow. O dia parecia que ia ser um dia de queda, tá? Ele chegou a montar um contra-ataque, certo? Chegou a perder mais de 50% do candle anterior, da alta do dia anterior. E isso já se configura como um contra-ataque, tá certo? O problema é que se vocês visualizarem no 15 minutos, vocês vão ver como foi complicado o pregão de ontem, tá? Então, ainda bem que a gente estava de férias, que a gente não tinha bolsa aqui, porque ia ser um pregão daqueles mais complicados que a gente já viu por aí. Observem que ele abriu lá embaixo, fez máxima do ano, fez máxima em relação ao dia anterior, depois desabou, perdeu o mínimo do dia logo no candle seguinte, corrigiu, fez mínima, já montou aqui mais um pivô de alta, certo? Vocês podem ver aqui, ó. Já montou aqui mais, ou melhor, tentou montar um pivô de alta, tá? Falhou, foi lá, fez nova mínima, e depois que fez nova mínima, estourou para cima e fechou quase na máxima do dia. Tá? Vocês podem ver aqui o fechamento. Então, gente, um candle extremamente complicado, extremamente perigoso. Ainda bem que nós não estávamos operando, não seria aí um candle muito fácil de ser operado. Tá? Então, quais são as perspectivas para o dia? Vamos lá. A gente tem hoje, tá? Deixa eu passar para vocês aqui. Em termos de notícia, a agenda norte-americana está mais carregada que segunda-feira, tá? Às 10 horas foi divulgado as solicitações de empréstimos hipotecários. Mais tarde, às 13 horas, as vendas de casas novas de dezembro, com esperado em 300 mil novas casas, alta de 3,5% em comparação mensal. Às 13h30 será divulgado os estoques semanais de petróleo, serão divulgados os estoques semanais de petróleo, com esperado em alta de 1,2 milhões de barris no óleo. O dado mais importante do dia fica para as 5h15 da tarde, 17h15, com a decisão da taxa de juros, que não deve ter alteração. Tá? A expectativa é que ela fique entre 0 e 0,25%. Hoje temos vários balanços corporativos saindo. Por exemplo, destaques com Boeing, ConocoPhillips, Canadian Pacific, Delta Airlines, Eastman Kodak e Xerox, todos antes da abertura do mercado. Okay? Então hoje temos uma agenda, de certa forma, podemos dizer até carregada, tá? Então tem movimentação em termos de notícia, o que pode ser bom, porque a gente não tinha nada na segunda-feira, tá? O que prejudicou um pouco as nossas operações. Então a gente pode ser que movimente um pouquinho mais, ok? Vamos lá? Então, ativos que a gente está de olho para possível compra, tá? ALL3. Okay? Dei uma olhada no diário dela. Perdão. Aqui.
ela tá bacana no diário, certo? Tá bonita. Ela chegou a fazer mínima, montou pivô de baixa, perdeu o fundo, etc. Saiu dessa consolidação enorme. Corrigiu. E aqui observem esses dois candles, tá? Que ela deixou um belo contra-ataque aqui, ó. Tá? Um candle muito forte de queda e depois um candle forte para cima, ok? Então fez mais, passou de 50% do candle anterior, então isso aqui já é considerado um contra-ataque, tá? Depois deu mais uma enrolada por aqui e está subindo forte. Fechou na máxima do dia na segunda-feira, então está demonstrando bastante força o ativo, tá? O alvo da ALL é aqui em 15,80, tá? Então tem um alvo para cima aí de pelo menos uns 3%, tá? Então vamos ficar de olho na LL, se ela romper a máxima de segunda-feira, que é o 15,29, dependendo das condições que o mercado se encontrar, a gente pode fazer uma operação day trade nesse ativo, tá? Então é um dos ativos que a gente está de olho para compra aí, tá? Então tá bem bonito o diário, rompendo aqui esses 15,80, ela vai lá buscar as máximas lá em 16,85 e etc, ok? Então ficar de olho nesse ativo que ele está interessante. Um outro ativo que está interessante é a Cielo, tá? Apesar de estar muito feia no diário, nós não estamos recomendando compra em diário, tá? A gente está recomendando simplesmente papéis para day trade, tá? Que fique bem claro. Então, observem o candle que ela deixou na segunda-feira, é um candle forte de reversão, e observem o volume, tá? Bem contra aquilo que a gente falou do Ibovespa, tá? É um candle de reversão com um volume altíssimo, vocês podem verificar aqui, tá? Então, gente, a Cielo tem agora espaço para corrigir um pouco mais, até por volta dos R$ 13. Então, até os R$ 13, a gente tem do fechamento mais de 2%, tá? Então, dá para tentar fazer uma operação day trade nela também, porque ela vem de uma queda muito forte, tá? Então, ela caiu aí do começo de dezembro até agora, foram 20% de queda em 34 dias, tá? Então, a gente acha que ela já está bastante descontada e que ela pode dar uma recuperada aí nos próximos dias, ficando de olho então neste rompimento aqui, ok? Um outro ativo, pessoal, que a gente está de olho, JBSS3. A gente chegou a operar já na sexta-feira o JBS, foi um dos ativos que estavam no nosso call de abertura, tá? A gente chegou a operar a JBS. Infelizmente o fechamento não foi aquilo que a gente esperava, tá? Mas ela continua bonita, ela continua bacana, e agora o alvo dela é buscar aqui os 7,31, posteriormente aqui os 7,59, tá? Então esses seriam os alvos da JBS, e para mim ela está muito bonita, está se segurando firme aqui, dois belos candles de reversão, tá? Um deles com volume bem acima da média, o que, como a gente disse, é o que a gente procura, tá? Então acho que é bem interessante ficar de olho na JBS, ela pode seguir se valorizando aí por conta dessa grande desvalorização que ela teve aí no ano passado, tá? Então acho que pode ser bem interessante esse ativo também. Um outro ativo que a gente está de olho é a Redcar, tá? RDCD3, tal qual a Cielo. A Redcar ela também deixou invertido, porém ela não foi confirmada pelo volume. Vocês podem ver que o volume dela foi abaixo da média, tá? Então isso já não é algo muito legal. Mas enfim, é um invertido, tá? E merece uma atenção especial. O papel que se desvalorizou demais também, lá do ano passado até agora já foram 30% das máximas de outubro até agora, tá? Então, em 80 dias, está bem descontado. Com certeza tem muita gente achando que ficou barato. E ela tem um ponto fácil para a gente verificar aqui, tá, gente? É o 20,68. Rompendo o 20,68, ela abre espaço para os R$ 21 e ela abre espaço aqui para os 21,55, tá? Então tem um alvo bem interessante para cima aí de mais de 3%, de quase 4%. E a gente acha que ela pode se valorizar bastante. Então, um ativo para ficar de olho também, tá? Tanto a Cielo quanto a Redcar
apanharam muito aí no ano passado e podem estar se valorizando agora, recuperando, tá? Outros ativos que a gente pode ficar de olho aqui, gente, é a Hipermarcas, tá? A Hipermarcas tem duas possibilidades que a gente pode ficar de olho nela. Uma possibilidade é ela falhar esse fundo, tá? Ela não fazer mínima em relação aqui a 20,92. Se ela não perder os 20,92, tá? Ou seja, a gente vai ficar de olho na Hipermarcas se ela fizer máxima em relação ao candle de segunda-feira. Se ela passar de 21,25, dá compra, tá? E é compra forte, porque aí o alvo dela é aqui, ó, tá? Em 22,69, tá certo? Por que isso, Fabiano? Porque isso aqui significa, gente, uma falha de fundo, tá certo? Se ela fizer máxima em relação ao candle de segunda-feira, fizer máxima aqui em relação a esse 21,25, a gente pode acreditar que ela vai buscar montar um pivô de alta no diário lá nos 22,69, tá? Então fica de olho nesse ativo que eu acho que pode ser bem interessante também. E a outra questão é uma venda na Hipermarcas, tá? Se ela perder os R$20,90, 20,92, ela vai estar perdendo o fundo anterior do diário, tá? O que é muito feio, tá? Então vai disparar muito stop por aqui, tá? Então a gente vai ficar de olho na Hipermarcas, é um ativo 5 estrelas do dia, porque ele pode dar bons trades tanto para cima quanto para baixo, tá? Então fica de olho aqui na Hipermarcas, para mim é um dos ativos mais bonitos do dia. Ela vai movimentar para algum lado, a gente só não sabe exatamente qual é o lado, tá? Também, claro, evidente, não sabemos se vai ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, enfim. Mas é um ativo que está numa condição bem interessante e que vale a pena a gente ficar de olho e manter um acompanhamento mais fino aí, tá? Um outro ativo é a OGXP3, tá? A OGX, ela já está muito esticada aqui no diário, tá? Então, em 3 pregões, ela perdeu aqui desta máxima 12%, tá? Isso é muita coisa, gente. Então, a gente deve ficar de olho nela com uma possível falha de fundo, ok? Ela não pode fazer mínima com relação à segunda-feira, certo? E tem que falhar esse fundo, ou seja, não fazer mínima e montar um pivô de alta pelo menos no 15 minutos, tá? Então, essa já é uma operação um pouco mais arriscada, tá? Mas é uma operação que pode render bons frutos, então a gente está passando para vocês. Qual é a condição mesmo, Fabiano? Você pode repetir? Não pode fazer mínimo em relação à segunda-feira e tem que montar pelo menos um pivô de alta nos 15 minutos, tá? Aí nós vamos tentar montar uma operação de reversão, como aquela que foi realizada na CSN há alguns dias atrás, alguns pregões atrás, tá? Então, uma operação um pouco mais arriscada. A gente vai passar a condição para vocês durante as aulas ao vivo. Então, fiquem tranquilos que todo mundo vai ter essa entrada na hora certa, não precisa se apavorar. Não quero ver ninguém comprando agora na abertura, porque está muito feio. Tá? Mesmo porque, agora falando dos ativos que a gente está interessado para venda, a OGX também está bonita para venda, certo? Ela ainda pode ceder bem mais, ela tem espaço para ceder bem mais, tá? Então, fica de olho no OGX, observa que no diário dela tem alvo para cair bem mais, tá? O problema dela, gente, é que de novo é muito arriscado, porque ela está muito esticada, tá? Ela cedeu muito aqui nesses últimos dias. Ela ainda pode ceder mais, a gente pode fazer alguns bons day trades vendidos, mas também podemos fazer bons day trades comprados já. Então, mais uma vez, é um ativo que vale a pena ficar de olho, tanto quanto a Hipermarcas. É outro ativo 5 estrelas do dia. Por quê? Porque ela está movimentando, ela tem tendência. Se ela está em tendência, é grande a possibilidade de a gente conseguir fazer uma bela operação nesse ativo. Tá? Então, vamos ficar de olho nela, tanto para compra quanto para venda. Para venda é mais fácil, basta ela perder a mínima em relação a segunda-feira, fazer mínima em relação a 17,84. Se ela perder essa mínima, a gente pode até acreditar que ela vai buscar aí algo em torno lá dos 16,50, tá? Seria o alvo dela aqui por esse gráfico diário, tá? Então tem bastante espaço para baixo aí, tá? Mas também fiquem de olho que vocês podem ser pegos num contrapé caso ela não faça essa mínima e monte um pivô de alta aí. Um outro ativo que a gente está interessado em vender
é a MMXM3, tá? Faz dias que a gente está interessado nela, porém o trade acaba não desenvolvendo, tá? Então a gente vende e acaba não andando. Observem que o volume dela tem sido bem abaixo da média, tá? Esse ano todo tem sido bem abaixo da média. Ela teve apenas 2 dias com candles acima da média de volume, possivelmente em função de notícia, tá? E aqui ela já está cedendo bastante em função do volume, e o ativo, por enquanto, está meio enrolado. Agora ela tem um ponto bem interessante aqui, ó, que é a mínima do ano, tá? Que é em 10,74. Foi perdido aqui na segunda-feira, porém com volume muito pequeno, não chegou a dar nenhuma grande movimentação. Então vamos ficar de olho agora no valor de 10,70, tá? Se ela perder os 10,70 MMX, vale a pena a gente tentar uma venda nela, porque o alvo dela é aqui embaixo, ó, tá? É em 10,20. Então a gente tem um alvo bem grande nela aí, tá? A gente está falando aí de um alvo de quase 5%, tá? Para baixo. Então é um ativo que quando movimenta muito forte, e vale a pena a gente ficar de olho nesse ativo também para vender, tá? MX só para venda, não para compra. Tá? Então fica de olho nisso aí. Nós temos ainda construtoras e commodities mais ou menos seguindo o mercado. Commodities que eu digo, Petrobras, Vale, Gerdau, CSN. Mais ou menos em linha com o mercado, tá? Então se subir, dá para ficar de olho em compra, se o mercado cair, dá para ficar de olho em venda, tá? Então elas estão andando mais ou menos em linha com o mercado, ok? Então, se a gente tiver um pregão de alta, a gente pode ficar de olho para comprar esses ativos, e tendo um pregão de baixa, a gente pode ficar de olho para vender esses ativos. Todas as commodities, tá? Petro, Vale, Gerdau, CSN, Minas, todas elas estão seguindo bem em linha com o mercado, tá? Então a gente pode seguir tranquilamente a tendência do mercado, que também possivelmente teremos boas operações nesses ativos aí. Neste momento, o nosso índice futuro, enquanto eu falo do índice futuro, pessoal, se alguém quiser alguma análise aí, por favor, escreve no chat lá, pede que a gente faz análise ao vivo para vocês aqui, tá? Nosso índice futuro neste momento, pessoal, já deixando um candle complicado, ele já fez máxima em relação ao candle de segunda-feira, tá? Dando sinais aí de recuperação, porém agora está cedendo bastante, tá? E está bem próximo aí da mínima do dia. Vamos lá para 15 minutos, vocês podem ver do que a gente está falando, tá? Então são esses candles aqui, os candles do índice futuro. Abriu lá em cima e depois de abrir só cedeu, tá? Então fez mínima e fez mínima de novo. Agora está neste novo candle que acabou de abrir, ele está se enrolando um pouco por aqui. Então vamos tomar cuidado, vamos ver como é que ele vai se comportar a partir de agora, tá? Mas a princípio nós temos uma tentativa, um desenho de uma tendência de alta por rompermos as máximas de segunda-feira, tá? O futuro americano agora, ele está operando em 0,2% de alta, tá? Então, porém, acabou de perder fundo, acabou de perder as médias do 15 minutos. Então também deixa alguma dúvida no ar para a gente aí, tá? O petróleo subindo agora 0,7%, fez máxima, fez topo, nova máxima, novo topo, há 2 candles atrás, de 15 minutos, tá? Então o petróleo está em tendência de alta, operando agora em 86,88 dólares, tá? 86 dólares e 88 cents. A minha dica para o dia é calma, é cautela, como sempre, tá? Porque a gente tem visto aí que quando o nosso mercado é para cima, é enrolado, ou seja, quando o Dow Jones sobe, a gente aqui enrola, e quando o Dow Jones cai, a gente aqui desaba, tá? O nosso mercado não está nem um pouco bonito, não está nem um pouco forte, e normalmente os dias de alta têm sido muito mais difíceis que os dias de baixa, tá? Então, como está se desenhando aí, pelo menos os primeiros sinais que a gente tem, uma tentativa de uma recuperação dos preços do mercado, vamos tomar cuidado porque ultimamente, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente tem pregões muito difíceis, tá? Então vamos tomar cuidado com relação a isso aí. Gente, da minha parte era isso. Como ninguém pediu nenhuma análise do chat, eu vou encerrar por aqui. Agora são 10h47, nós temos aí 13 minutos para o início do pregão. Desejamos a todos um excelente pregão, muita sorte, vamos operar com bastante tranquilidade.
com bastante responsabilidade, que é o mais importante. E a gente se vê em alguns minutos lá no curso ao vivo. Um grande abraço a todos e até a próxima.